agora Isso. sim. Bem-vindos a mais um episódio do Além dos Números. Eu acho que quando a gente está muito confortável, é hora da gente chamar amigos para conversar. A convidada de hoje é uma pessoa que eu me conectei no Fire. A gente estava no momento de imersão. E é quando a gente se olha para o lado e enxerga uma menina tão pequenininha, mas ao mesmo tempo uma grande empreendedora. Estou com hoje Marina. Bem-vinda ao meu episódio. Obrigada! Muito feliz por estar aqui com você, uma honra gigantesca. Eu já falei pra você, eu tinha medo dele. Tenho medo, meu Deus, aquele homem super bem vestido. Rarará. E na verdade, você tem um coração maravilhoso. Tenho um orgulho e tenho um prazer enorme de ser sua mentorada. Então, acho que isso também faz com que eu tenha não só acreditar no seu trabalho, mas venho passar a ter um pouco da vivência de estar ao seu lado, então isso faz muito sentido para mim. Muito obrigada e vamos com tudo que a gente vai falar de muita coisa boa hoje. Vamos! E vamos começar um pouquinho dos seus hobbies, o que você gosta de fazer? Hoje em dia, nossa, eu costumo dizer que dentro das minhas caixinhas, meu filho está em primeiro lugar. É um grande hobby estar com ele. Para quem é empresária, mãe, esposa, mulher, tem que encaixar algumas coisas que às vezes até parece corriqueiro do nosso dia a dia. Só que tá com o Martim, ele vai além de ser só a minha parte de mãe. É onde eu me jogo no chão, é onde eu brinco, onde eu me desenvolvo, onde a gente faz não só a rotina, mas o extraordinário. Eu gosto de levar ele para ambientes diferentes, brincadeiras diferentes, experiências diferentes, e isso toca muito a minha essência. Eu e o Diego, a gente tem uma diferença grande nisso. O Diego gosta muito de ficar em casa, eu gosto de ir pra rua. E o Martim é super rueiro que nem eu. Então hoje um dos meus maiores hobbies é levar o Martim para ver o mundo. Acho que esse é o meu principal hoje em dia. Já fez alguma viagem louca assim com ele? Não, a gente foi para Fortaleza. Eu tinha um trabalho específico para ser feito, então eu arrastei os dois. E fomos faz pouco tempo pro Fire, então eles também foram juntos, mas nada muito assim fora do comum. Gosto muito de ir pro sítio do meu pai, para lugares onde eu sei que ele também tem uma certa estrutura, não só familiar ali de suporte, mas por ele ter 1 ano e 4 meses ainda a gente não se aventurou muito, mas tá no radar. Não, então ele se aventura demais. 1 ano e 4 meses já fazer esse monte de rotina, tá vendo o mundo. O pai não fica louco assim? O Di, olha, ai, gente, assim, é muito engraçado, porque o Diego, ele é um paizão. Eu brinco que hoje o Diego que vai à noite cuidar do Martim. Eu tenho uma... Até dando um passinho para trás, né? Para quem não conhece a minha história, eu não tive mãe. Então, essa rede de apoio, que geralmente é a mãe, cara, a gente teve que se dividir em 50-50 mesmo, nesse período inicial da vida do Martim. E eu agradeço demais por ter escolhido o pai certo. Né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente faz na vida, não só nos negócios, não só nas coisas básicas, triviais, é a gente escolher pessoas certas para estar ao nosso lado. Seja a sua rede de apoio paga, seja a sua rede de apoio estrutural. E eu tenho muito a agradecer ao marido que eu tenho e o suporte que eu tenho dele, né? Então, de fato, o Diego, ele enlouquece sim, mas eu brinco que ele enlouquece de uma forma que me faz amar mais ele. Eu consigo amar mais meu marido pelo jeito que ele trata o meu filho, pelas brincadeiras, pelo desenvolvimento que ele tem. Então, assim, ele enlouquece e me faz achar que aquilo tudo é muito lindo, sabe? Parece que é meio uma mistura, mas é muito maravilhoso. Eu acho que é um pouquinho daquilo, a diferença nos faz crescer, né? Quando ele é de um jeito, você é de outro, não tem outro caminho no seu crescimento, né? Sim. Eu já fui muito daquele... Eu acho que a gente tem alguns pontos bem diferentes, principalmente nas questões, como eu falei, ele gosta de ficar em casa, eu sou mais rueira. A gente tem que saber equilibrar. E acredito que 100% do nosso relacionamento se baseia em flexibilidade. Porque não dá pra gente ter uma rigidez tão grande quando são pessoas tão diferentes, né? Existe um risco ali de não convergência, de não visão juntos. E o Martim trouxe esse equilíbrio pra gente. Porque é muito gostoso ver o quão ele consegue se flexibilizar nas questões de, poxa, amor, eu quero levar o Martim para ver o mundo. E ao mesmo tempo eu consigo flexibilizar no jeito dele de falar, vamos
ficar em casa, curtir o Martim aqui em casa mesmo? São detalhes que a gente tem que ter durante uma vida de casal, mas que para mim, depois que o Martim veio, ficou muito mais leve, muito mais fácil. Parece que é o oposto, né? Maternidade, todo mundo fala que é um peso, que é difícil, que é complicado, mas o Martim trouxe isso para o nosso relacionamento, essa flexibilidade, essa leveza. Então, é um tchuco. Quem não conhece o Martim nas redes sociais, eu falo que Só de seguir. ele é o maior convertor de like do meu Instagram, porque ele é muito gostoso. E você ama postar ele, né? De uma forma tão natural, tão mãe e filho, assim. E ele tá sempre sorrindo. Tá. Ele é uma criança muito feliz. Eu brinco que depois que ele começou a dormir 12 horas à noite, né? Ele vai dormir 12? Nunca nenhum filho meu dormiu 12 horas. Meu filho, mas 12? Eu acho que eu orei tanto por isso, eu rezei tanto para que isso acontecesse, porque esse foi o meu grande desafio na maternidade. Eu optei por amamentá-lo, né? Amamento até agora 1 ano e 4 meses. E essas pausas noturnas, elas foram muito desafiadoras para mim. Teve um momento que o Martim só queria dormir se ele estivesse do meu lado, mamando, e no outro dia eu tinha que acordar, abrir a empresa, vender, fazer as coisas acontecerem. Então, esse período inicial, que foi até mais ou menos quase 1 aninho da vida dele, foi muito complicado para mim. Hoje, eu vejo esse sorriso dele, esse carisma dele, eu acabo brincando com todo mundo que me pergunta. Eu falo, é porque agora ele dorme 12 horas e a mãe também. Porque antes, eu via que ele precisava dormir, eu precisava dormir, era um conflito gigantesco. Mas é uma coisa que eu sei que muitas mães passam, né? Talvez comigo não seria diferente. Você acabou de falar, os seus 4 filhos... Nenhum deles dormiram antes de 1 ano, praticamente. Então, o Martim não Primeiro, foi. não dormia mesmo. Ficava a noite inteira sem dormir. Meu Deus do céu. Era difícil. E como você conseguiu ter mais 3? Isso foi a nossa grande... Eu acho que você tem a questão sempre do abandono em Deus, entendeu? Uhum. Então, se ele... nós somos abertos à vida. Então, Deus mandou. Era para ter 7, porque os 2 eram gêmeos e a Fá perdeu. E o último, depois da Helena, também ela perdeu na pandemia. Então, teríamos 7 filhos. 7. De uma mulher de uma única trompa. Então, imagina. Só Deus mesmo. Só milagre. Qual foi o momento decisivo que te fez empreender? Que você falou, pá, tenho que empreender. Tenho que sair desse mundo. Tá. Água na bunda, né? Voltei pro Brasil, 2016, mais ou menos, 15 para 16. Minha avó não estava bem. Então, minha avó estava com problema de saúde. A minha intenção nem era ficar no Brasil. Minha intenção era passar um período aqui, renovar o meu visto, renovar meu passaporte, fazer toda essa parte burocrática, né? Para quem não conhece a minha história, eu morei muito tempo fora do país, 2 anos e meio eu morei no Canadá, depois morei na França, tudo para me especializar em gestora de risco, que é o que eu faço hoje. E aí, quando eu volto, a minha avó não está muito bem, eu tenho que me recolocar no mercado de trabalho brasileiro, porque, de alguma forma, apesar de eu trabalhar fora, eu não tinha construído uma reserva financeira que me desse essa segurança de poder parar um tempo de trabalhar a ponto de abrir a minha empresa. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar de novo, trabalhei em grandes empresas em engenharia e começaram a surgir as contas, né? Vovó está com 99 anos agora, então bem velhinha, e a gente teve que assumir alguns custos. O meu custo principal é o convênio médico dela. Então, imagina, na época, R$ 3.800 mais ou menos era o que eu pagava de convênio médico. O meu salário como engenheira batia um teto de, no máximo, 9 por conta de periculosidade, que era um adicional que eu tinha. Você imagina que não fechava as contas, né? Eu sustentando a casa dela, sustentando a minha casa de São Paulo, eu comecei a me questionar. Se eu ficar aqui como CLT, por quanto tempo mais eu vou precisar trabalhar para conquistar a minha independência financeira? Pô, eu voltei de um lugar onde me formou como gerenciadora de risco para empresários, eu não posso colocar esse sonho na gaveta e não colocar a cara a tapa para empreender. Recebi uma oportunidade, uma oportunidade de empreender no ramo de seguros de vida. Falei, é aqui que eu vou, já que essa ferramenta eu posso utilizar dentro do gerenciamento de risco empresarial. Casei essas 2 oportunidades e falei, bom, agora, já que os meus sonhos e projetos não entram na caixinha CLT, eu preciso me aventurar para fornecer o melhor sonho
para a minha própria família e continuar honrando com o compromisso que eu sempre tive com a minha avó. Isso era uma coisa, assim, inegociável para mim. E, de alguma forma, te fez pensar em entrar num ramo para ajudar os demais? A princípio, não. Sabe por quê? Eu falo que quando a gente está no meio de uma turbulência, dentro de um avião, vai cair a máscara e você precisa colocar em você primeiro. Hipocrisia seria minha se eu não quisesse me salvar antes de salvar outras pessoas. E eu comecei a entender essa dinâmica de ajudar, ou de fornecer, ou de servir o brasileiro de uma maneira melhor, não só quando eu fui para o Canadá e descobri o que era o gerenciamento de risco empresarial, mas quando isso chocou com a minha história familiar. A terapia é maravilhosa, né? Às vezes a gente tem um propósito dentro da gente e a gente precisa de alguém para nos ajudar a encontrar o caminho. Foi através de terapia, junto com a vontade de empreender e ganhar mais dinheiro, que eu entendi que, além de ter uma missão aqui no Brasil, eu poderia elevar essa voz, levar para outras pessoas, levar essa transformação financeira. Então, a princípio foi por mim e hoje, com toda certeza, são por todos, né? Porque eu acredito que a solução que eu levo, todo empresário precisa. Uau! Mas eu vou perguntar de uma coisa um pouquinho diferente, né? Você tem 2 empresas, 2 negócios de gerenciamento de risco, mas você também fala sobre vender fácil serviços difíceis. Como você descobriu esse diferencial e qual foi o maior desafio no início? Perfeito. Não levanta muito a tua mão, que a hora que você está levando está tampando teu rosto aqui. Tá. Pode responder. Vamos lá. Acho que... Peraí, deixa eu pensar. Agora, como que era a pergunta? Eu volto, vou fazer de novo. Que agora eu ia perguntar, eu ia responder uma e acho que... Bora. Você fala em vender fácil serviços difíceis. Perfeito. Até difícil de falar, né? Como descobriu esse diferencial e qual foi o maior desafio no início? Perfeito. Hoje eu tenho 2 empresas e essas empresas, apesar de serem empresas que hoje se conectam muito bem, eu acredito que primeiro eu comecei a tomar as porradas na cara, na área de vendas, para depois entender que eu precisava não só ir com o peito aberto para tomar todos os nãos que um bom comercial vai tomar no início, mas eu precisava começar a estudar sobre pessoas, estudar sobre perfil de venda, entender qual era o meu estilo de venda para me tornar a melhor vendedora possível. Nesse sentido, quando eu falo que vender fácil serviços difíceis foi um desafio e que hoje acontece de uma forma muito mais leve, é que falar sobre morte, falar sobre dinheiro, falar sobre sucessão e sobre seguro de vida ainda é um tabu no Brasil. Então, imagina que muitos de nós, quando me trazem muitos de nós não, perdão. Quando algum empresário me traz a dor de falar assim, pô, tá muito difícil de vender contabilidade, tá muito difícil de vender medicina. Eu falo, cara, você não sabe o que é difícil. Difícil é vender seguro de vida contra uma mentalidade muito forte sobre seguros bancários que detonaram a nossa credibilidade. Então, eu aprendi que antes de falar de seguro de vida e de sucessão, eu precisava aprender sobre pessoas, porque sabendo da dor dessa pessoa, eu poderia levar a melhor solução para ela. Então, hoje o meu nicho é específico em empresários e contadores, onde a minha voz ela se encaixa cada vez mais nesse perfil, sabendo como que ele precisa, o que ele precisa, como é que eu posso ajudá-lo. Fui criando métodos, porque querendo ou não, vendas é método, e entendendo como é que eu poderia fazer com que os meus mentorados ou os meus, as pessoas com as quais até me seguem nas redes sociais, poderiam ter valia de todo aquele processo que eu passei no passado, que realmente não foi fácil. 10 anos tomando na cabeça, tomando não, e querendo me desenvolver. Então, estudei muito o processo de venda para hoje ser uma coisa muito mais simples. Então, na verdade, a empresa ela nasce da experiência da primeira. Perfeito. Então, faz gestão de risco, é difícil vender isso, porque realmente eu falo que o problema do país, Brasil, é a educação. Sim. Eu acho que a gente não pensa numa educação financeira, uma educação de crescimento, educação de mentalidade. Não se fala em educação. É como se fosse algo que você não tem necessidade. E é extremamente importante. Por exemplo, quantas vezes você já viu uma família que não se estruturou e perdeu muito dinheiro e às vezes todo o patrimônio não conseguiu desenrolar?
Falta de educação. Com certeza. Se a família tivesse, ó, isso é proteção, é investimento. Eu falo isso, né? Às vezes, quando a gente indica você, fala, ó, é o seu melhor investimento. Porque você está protegendo aquilo que vai precisar desenvolver no futuro. As pessoas não pensam assim, Não. né? E aí você falou, opa, se eu conseguir vender isso, conseguir entregar que de fato ele precisa disso, posso vender qualquer coisa? Com certeza. Até porque quando a gente entra na vida de um empresário que já sabe que está com aquela dor, já tem aquela consciência de que ele precisa solucionar esse problema, meio caminho foi dado. Só que basicamente todas as pessoas que eu converso, elas não se preocupam com isso porque elas não tomam consciência de que isso é um problema. Então, de fato, quando você senta na frente de alguém, a gente tem o papel de elevar a consciência dela para o problema que existe, que muitas vezes ela não está vendo, e no ápice desse entendimento, eu trazer a solução. Então, assim, é como se eu levantasse a bola para eu mesmo bater. Essa é, de fato, a condução de um bom vendedor, de um bom consultor, de um bom... tem vários nomes hoje, né, para o vendedor. Tem tudo. Mas, assim, um analista, quem faz o acompanhamento. Então, a ideia inicial, quando eu falo sobre conhecer pessoas, tá tudo ali, tudo que você precisa. Ela só precisa falar. Conforme ela vai falando, você vai conduzindo, trazendo consciência ao problema e, obviamente, trazendo a melhor solução dentro do que a gente pode oferecer. Onde que você acha que o empresário ele mais erra quando fala a questão de vender serviços complexos? Existe uma linha assim que você falou, esse é um erro que acontece sempre. Um erro comum do vendedor é falar demais, independente do que ele esteja vendendo. Quando a pessoa ela entra para fazer palestra, quando ela entra para dizer, eu falo que é a postura do super-herói, né? Eu sou o máximo, eu sou o melhor, você precisa de mim, eu tenho a melhor solução. Não, na verdade... Será? Será? Na verdade, você deveria se colocar na posição de um bom ouvinte. Então, iniciar um processo comercial perguntando para a pessoa, o que você espera dessa reunião? Fica a técnica do silêncio, espera ela te devolver. Quais expectativas você tem sobre o nosso processo? Conforme ela vai te trazendo informações e subsídios para aquilo, aí você, dentro das suas caixas, né? Eu brinco que um bom vendedor ele tem várias caixinhas, ele vai tirando aquilo que ele tem de melhor. Agora, começar um processo comercial, abrindo slide, falando, olha, a minha empresa é assim, olha, a gente tem essas soluções, olha, esse é meu time comercial. Cara, você nem sabe se essa pessoa está aberta a escutar o que você tem para falar. Então, inicialmente, eu sempre pergunto quais são as suas expectativas, por que você está na minha frente, por que você topou bater esse papo comigo? Aguarda e assim entrega para a pessoa aquilo que ela está mais suscetível a receber. Não é todo mundo que está pronto para ser meu cliente. E isso é natural, e escutando a gente vai saber se ele está ou não preparado para isso. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem. Porque eu falo assim, você tem a responsabilidade da entrega. Vender não é só sobre assinar o contrato. É sobre suprir a expectativa do cliente que veio até você. Então, essa é uma coisa que eu vejo que às vezes o pessoal esquece, né? Não tem que entregar. Não, vende depois a gente vê o que vai entregar. Será que isso é legal? Ouve-se muito até em alguns podcasts, eu já vi vários cortes falando sobre isso, que primeiro é vendas e depois é progresso, depois é estrutura, depois... Só que o seu nome é uma coisa que talvez seja a coisa mais valiosa que você tem hoje. Eu recebi isso como um grande encargo da minha avó, por exemplo. E até acabo dizendo que talvez as crenças limitantes, elas são muito parecidas com aquilo que nos move. Porque a minha avó, ela sempre falava, pague primeiro os seus boletos, ou o seu nome é a única coisa que as pessoas vão respeitar. Aquilo de fato ficou enraizado em mim, sabe, Rô? E eu acho que de todas as coisas que eu faço, a minha credibilidade, ela chega na frente. A minha verdade, a minha essência, ela tem que chegar na frente. Se eu vender alguma coisa para você hoje que eu não tiver capacidade de te entregar em excelência, ninguém vai ficar bravo com o fato de ser uma seguradora, de ser uma holding, de ser uma trust, de ser um plano de uma governança que seja. A pessoa vai ficar decepcionada comigo. E aí, provavelmente, esse nome, aos poucos, porque eu acho que isso é uma outra coisa que as pessoas erram.
Você errar uma vez? Ok. 2, 3. Você somar vários pequenos erros e as pessoas começarem a falar sobre eles, isso acaba queimando demais a nossa credibilidade. Então, eu acho que vender é muito importante para uma empresa. A empresa que não vende morre, mas a forma com que você entrega, ela tem que ser extraordinária. Aí, falando do gerenciamento de risco, como ele impacta no faturamento de uma empresa? Perfeito. Nossa, excelente pergunta. Gosto muito de dizer que o gerenciamento de risco ele tem um principal objetivo: fazer você perder menos dinheiro. Muito se preocupa em ganhar mais, mas se você tiver um vaso ou um balde cheio de furos, aonde você não percebe as suas principais falhas, é provável que tudo aquilo que você esteja colocando, de alguma forma, no momento que parar de entrar recurso, ele só vai diminuir. O gerenciamento de risco são pequenas ou grandes estratégias que a gente vem a usar para proibir ou para inibir que esses riscos afetem diretamente o seu bolso. Então, por exemplo, trazendo um caso real e que há pouco apareceu aqui para nós e é corriqueiro, tá? 2 sócios com um problema já de um falecimento de um sócio terceiro e que hoje necessitam realizar o pagamento das cotas para a família. O fluxo de caixa da empresa, e aí boa parte dos empresários, se você olhar para os dados do Sebrae hoje, apenas 3 a 5% de empresários e de empresas consolidadas têm recurso financeiro para passar por 25 dias sem operação de entrada. Então, aquele fluxo de caixa dessa empresa, desses 3 sócios que hoje, infelizmente, são 2, eles não tinham liquidez para passar por esse processo de perda, nem de compra de cotas. Qual que é o problema disso? A família desse sócio precisava desse recurso, porque era o cara que colocava dinheiro para dentro de casa. A empresa, sem fluxo de caixa, vai ter que obrigar os sócios remanescentes a tirarem do próprio bolso para realizar a compra de cotas. Isso é obrigatório, está no contrato social, né? Então, você tem um prazo para pagamento. Nesse sentido, você quebra uma empresa, você perde a liquidez, você perde o volume financeiro, que é o que dá saudabilidade para a companhia. Você compromete uma relação entre sócios e entre família, até porque você hoje tem uma sócia. Você não tem uma sociedade com o marido da sua sócia, só que no falecimento dela é com ele que você vai ter que tratar. Se a gente tem uma proteção de negócios hoje, eu inviabilizo que isso aconteça. Eu passo um plástico bolha nessa construção de empresa, protegendo o CNPJ e fazendo com que eu tenha liquidez para pagar a parte da empresa e manter o fluxo de caixa intacto dessa companhia que agora tem um dono só. Você é uma Supergirl. Não sei se eu sou uma Supergirl, mas eu tento ser. Quais são os pilares de uma venda estratégica hoje? Especialmente falando do digital. Do digital, atenção, porque eu preciso captar a atenção do meu cliente de uma forma muito rápida, né? Então, se a gente está falando do digital, de alguma forma eu entendo que você está me sugerindo aqui que ele vai chegar pelo seu Instagram, ou pelo seu LinkedIn, ou por alguma plataforma que ele te encontre, ou um Google que você digite, de repente, os seus serviços e encontre o seu website. Então, acho que o primeiro fator tem que ser atenção. 2, pontos de autoridade. Essa pessoa precisa entrar no seu Instagram ou entrar nas suas redes sociais e entender, essa pessoa é interessante, ela deve ter um portfólio legal. Então, eu falaria de atenção e autoridade. 3, cases de sucesso. É muito provável que essa pessoa faça conexões que te levem a entender que, poxa, fulano de tal é cliente dela, ciclano é cliente dela, ela deve estar fazendo um bom trabalho. Então, esses pontos de conexão são fundamentais para quando a gente tem um emaranhado de pessoas ali que fomentem a sua atividade. E o 4, reputação. Fazer vendas onde essas pessoas recomprem de você é um fator que você tem que estar muito bem, que foi o que a gente falou sobre entrega. Entregue muito bem, receba recomendações e faça com que o seu próprio público, a sua própria base de clientes, seja seu maior encorajador, seja o seu maior incentivador, te trazendo novos clientes também. E o 5, não menos importante, além de receber essas indicações espontâneas, seja ativo no pedido de recomendações. Eu vejo que uma das grandes gafes dos contadores, claro que a gente fala um pouco deles porque a gente vive nesse ambiente, é ter medo de pedir recomendação. Acha, às vezes, que vai entrar em embate com um outro contador, acha que isso é invasivo.
E aí, uma dica básica: seja elegante no pedido de educação. Faça como você acha que pode ser, de uma forma delicada, de uma forma estratégica, aonde, se você fez um bom trabalho, não tem por que essa pessoa não te recomendar. Então, eu acho que esses 5 pontos são fundamentais. Uau! É, exatamente, né? Do jeito que você falou. Mas parece tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? De você olhar para isso e falar. Porque a delicadeza, eu acho que é o X da questão dentro da venda. E muitas vezes a gente não tem. Deveria ter uma formação de como se portar para vender. Porque quando você fala, parece que é super simples. Mas a hora que a gente vai fazer na prática, às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Eu acho que a venda, ela precisa ser um jogo de empatia. Eu acho que esse é o primeiro princípio, assim. Obviamente que depois de muito estudo, Rô, eu entendi que eu não posso vender como eu gostaria de comprar. Porque a gente tem perfil diferente. Uau, essa é boa. Não posso vender como eu gostaria de comprar. Por quê? Nós temos alguns perfis, né? Se a gente rodar um DISC bem simples, a gente tem 4 perfis principais ali de venda. E quando a gente olha para o perfil dos melhores vendedores, você tem 5 perfis principais. Então, eu gosto de trazer essas duas coisas. Existem 4 perfis, que é o que a gente chama de perfil de DNA. Essa pessoa nasce com esse perfil e ela pode trabalhar isso para melhorar o perfil dela. E a gente tem 5 perfis, que já são outros escritores que dizem, que são perfis estratégicos para vendedor. Eles não se conversam, porque esse daqui não tem nada a ver com DNA. Esse aqui tem a ver com treino. Então, eu trago essas 2 roupagens dentro da minha metodologia, onde eu consigo, igual você falou assim, poxa, tinha que ser mais leve. E vai ser. Eu uso o melhor perfil de DNA versus os 5 melhores perfis de treinamento. Então, o que a gente traz nisso? Existem 5 perfis, onde a gente tem o lobo solitário, nós temos o vendedor, que é o desafiador, nós temos o workaholic, nós temos o sábio e nós temos o último dos vendedores, que antes tinha, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Uma... não era inteligência, mas todo mundo achava que ele ia ser o melhor vendedor, que é o amigão. É aquele vendedor risonho, que faz todas as vendas porque ele conecta. E hoje, quando a gente analisa, desses 5... Esse eu acho pior. E é mesmo. Quando existem 2 escritores que eles desenvolveram um método que chama Challenger Selling. Ele acaba desafiando a venda. E isso é uma evolução de um outro escritor que escreveu um livro que todo mundo conhece da área de vendas, que é o Spin Sell. Não sei se você já ouviu. Spin Sell, sim, né? já li. Spin Selling. Esse desenvolvimento, esses 2 escritores, eles eram alunos, né, do que escreveu o Spin Selling, e eles acabam falando o seguinte: eu posso ter o melhor perfil de vendedor, só que ele precisa desafiar, ele precisa perguntar. Então, a minha metodologia é toda com base em perguntas estratégicas. Porque não importa se eu sou, se eu tenho um perfil do DISC que não é tão desenvolto, que não é tão comunicativo. Se eu tiver técnica de venda, eu consigo trazer a consciência para o meu prospect a ponto dele se tornar meu cliente. Então, claro, não é tudo simples, mas eu era engenheira, eu não sabia nada de vendas, eu nunca tinha vendido uma agulha, até me tornar uma pessoa que hoje tem facilidade em vender. Foi fácil? Não, mas assim, nem tudo que é fácil é gostoso de conquistar. O processo é muito bom, né? Processo é importante. Quando eu olho para trás, eu acabo falando que a taxa de passagem é o grande revelador do vendedor. Muitos vendedores não sabem nem o que é taxa de passagem. Hoje, a minha taxa de passagem, eu sei na ponta do lápis que é 6,75. Marina, de onde você tirou isso? Eu já perguntei 6,75. Exatamente. A cada 10 pessoas que eu sento, 6,7 se tornam minhas clientes. 2 delas não vão se tornar hipótese nenhuma. 2 delas vão comprar até se eu estivesse vendendo copo d'água a 100 mil reais. Pouco importa, ela vai comprar. O miolo, que são 6 pessoas ali, né, no miolo da conta, é técnica. Esse miolo é onde a gente tem que focar de fato. Porque um vendedor, ele não pode ser tirador de pedido.
ele tem que desenvolver a consciência do prospect para que em algum momento ele não venha cancelar. Se você força uma venda, se você joga um gatilho de escassez, se você joga um gatilho de ancoragem, em algum momento esse cliente vai desistir. Ele vai se arrepender. Ele vai falar, pô, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Porque ele não tomou consciência. Ele foi empurrado à venda. O que eu trago para a minha metodologia é, você vai comprar porque eu te mostrei que existe necessidade, eu elevei sua consciência, você compra porque você quis. A solução eu vou te entregar ela da melhor maneira possível, mas a decisão de comprar foi sua. Então a chance dele cancelar, dele parar de ser meu cliente, dele desistir, é pouca. Uau! Você também é mentora, né? Você faz seus processos de mentoria Sim. sobre venda. O que é essencial para alguém se destacar em vendas com você? Ser um bom aprendiz. Tirar a capa das coisas que já viveu no passado e Mas por que, você tem um monte de aluno, né? Por que isso é tão difícil para as pessoas entenderem que a experiência que você viveu até aqui, muitas vezes não vai te levar num outro patamar. Por que é tão difícil para as pessoas esquecerem o que ela viveu até ali, falar, vou começar um processo novo? eu vou entrar um pouquinho em maternidade e paternidade. Tá. Porque eu acho que isso vem de casa, né? O quão rebelde você foi. Tem muito sentido. Veja como você teve a sua criação de pai e mãe. O quanto você foi confrontado, o quanto você confrontou. Eu não estou dizendo que é um top-down, que é o que eu digo, você deve obedecer. Mas o quão flexível você foi ao longo do seu aprendizado? Quais foram os seus professores? O quanto você absorveu? Não tem como a pessoa ir contra a essência dela e falar, não, a partir de agora eu vou escutar tudo que a Marina está falando. Só que quando um aluno chega para mim, a primeira pergunta que eu faço para ele é o quão disposto você está a se despir, entregar para mim a sua intimidade para que ela possa ser moldada. Porque se de fato você está chegando querendo melhorar, a gente vai ter que abrir espaço para essa melhora. Não tem como eu entrar na sua vida se sua porta estiver fechada. Não tem como eu ocupar espaço da sua vida se está tudo preenchido. Então é importante entrar na intimidade, entrar um pouquinho. Você faz isso com maestria, né, Rô? Assim, Não, o que você fez eu- comigo é muito disso. Tira um pouco do que você tem do passado, me dá espaço para trabalhar com você, e é o que a gente tem feito. É bom, é ótimo, o resultado é maravilhoso, mas é dolorido, Muito. às vezes é um pouco desconfortável. E quando eu sento para falar com o empresário ou com o aluno, eu falo, cara, vai ser desconfortável. Já estou te avisando que vai ser desconfortável. Estou te pedindo licença que você passe pelo processo, mesmo que haja desconforto. O desconforto existe para poder haver melhora. Você olha para a natureza, né? Todos os grandes acontecimentos dela passam por uma dor terrível, né? Você vai de animal a processo da própria natureza. Eu falo para a pessoa, gente, o desconforto só tem crescimento, ele só vai gerar algo novo. As pessoas não querem passar por isso. E eu vejo isso realmente, mas eu nunca tinha linkado da forma que você linkou, que foi genial. Realmente tem a ver como ela foi ali na infância dessa questão de não aceitava o confronto. Realmente ela vai querer mudar. Não. Porque já tá ali nela, né, aquela situação. Exatamente. E quem tá perdendo é ela, né? Sim. Eu vejo muito assim, minha sogra, ela fica muito desesperada com como a gente deixa o Martim, às vezes, livre para ele poder cair, levantar. E ela fica muito assim, ai, mas ele vai se machucar, mas ele vai fazer isso. Eu falo, deixa. É importante que ele teste. Ele vai testar, vai machucar, ele vai voltar para o pai e para a mãe. Ele vai testar, vai se machucar, ele vai voltar para o pai e para a mãe. A zona de conforto não quer dizer que é a zona de proteção dessa pessoa. O Martim, ele tem que olhar para nós como assim, eles vão me proteger. Mas eu preciso deixar com que ele sinta isso. Se antes dele cair eu já o protejo, eu tô hiper protegendo, eu tô fazendo com que ele não entenda que ele pode ter os seus próprios ensinamentos. Esses dias eu vi ele subindo no sofá, e eu, desde o pequenininho eu ensinei ele a descer, porque eu falei, se ele cair, ele vai saber descer. Subindo, eu falei, Diego, você que ensinou? Ele falou, não, ele ficou tentando e conseguiu. Eu falei, cara, sensacional. É um bebê de 1 ano e 4 meses que vai cair,
que vai chorar. Sabe qual que é o problema do empresário hoje? Ele cai e chora e assim ele desiste. E morre, né? Ele, tentei 2, 3 vezes e parei. Eu falei, bicho, como é que era a sua infância? Nossa, fui criada com um monte de moleque, né? Joguei futsal, fiz várias coisas bem masculinas. O E meu é pai. tão feminina. Mas isso foi processo, tá? Isso foi processo. O meu pai sempre deixou a gente muito largado, no sentido de vai, pega o cavalo, pega o cachorro, brinca, se Viva. suje, viva. Só que na hora que acontecer alguma coisa, você tem o seu porto seguro. Porto seguro não é zona de conforto. Nunca. Não dá pra gente confundir essas duas coisas, sabe? Sim. Você pode contar um caso de transformação? Alguém que passou pela sua mentoria? Deve ter vários, mas alguém que eu falo assim, que cada oportunidade é um que a gente vai lembrar, né? Hoje, Sim. quem vem à mente? Olha, eu tenho um caso que eu acho que não é não só sobre vendas. Eu acho que quando a gente entra na vida de alguém, de algum mentorado, as vendas elas vão ser só um pedacinho do que isso pode transformar. Por quê? Essa pessoa, ela me procurou para fazer uma transição de carreira, fazer uma transição daquilo que eu já tinha passado, que era ser CLT, vir para a área de vendas e transformar minha vida de forma geral, me tornar empresária. Esse processo ele é bastante doloroso porque você acaba achando que no CLT você tem algumas garantias, algumas previsibilidades. E na realidade, ele é um aprisionamento. O empreendedorismo, ele vai ter altos e baixos, mas se você sabe que depende só de você, na maior parte do tempo depende só de você. E eu lembro que essa pessoa, ao longo do processo, ela foi falando para mim, os meus amigos não me acompanham. O meu antigo noivo não me acompanha, não me apoia, minha família. E ela começou a perder pessoas ao longo do processo. Hoje, ela é uma empresária de sucesso. Hoje, eu até brinco com ela e falo assim, você se tornou melhor vendedora do que eu. Isso é uma delícia. Quando você olha para alguém que você conseguiu ensinar, que essa pessoa aprendeu tão bem, que ela superou os seus resultados. Só que o que ela mais ganhou não foi dinheiro. Foi entender que muitas pessoas estavam sendo âncoras na vida dela. Então, ela acreditou em mim, acreditou no processo. E essas pessoas, eu imaginava ela realmente como uma mulher com uma mochila cheia de pedra nas costas. Avançar foi tirar essas pedras. E, infelizmente, essas pedras eram pessoas. Dói, é dolorido. Mas, cara, os efeitos que ela tem hoje... Ela tá casada, tá feliz, tá num novo apartamento, tá com a vida financeiramente muito melhor do que ela estava antes. Então, eu acredito que a nossa missão como mentor, ela é sim fazer com que essa pessoa prospere. Mas de forma geral, é que que a gente possa trazer uma leveza, uma inteligência emocional maior, uma musculatura profissional maior, até porque como a gente está falando de família, nem sempre a gente teve a família perfeita. E a maioria das vezes não, né? Eu sou prova disso. Só que ao longo do processo, ter mentores, ter pessoas que deem a mão para você e passe por esse processo de forma congruente, modelada, estratégica, intencional, faz essa pessoa crescer exponencialmente. Eu acho que esse é um dos cases que eu mais gosto. Uau! E porque a pessoa se abriu, né? Exato. Que é o que a gente está falando. Senão A pessoa não se funciona. despiu, né? Não funciona. Como você enxerga o futuro do empreendedorismo feminino no Brasil? Que as mulheres, o que eu acho que a grande diferença entre mulheres e homens empreendendo, elas são mais focadas. Elas têm pelo menos as que estão comigo, elas têm algo que é imparável. Porque às vezes a gente tem uma sociedade que é um pouco machista, que às vezes acha que a mulher não tem que ter este lugar. Uhum. E acho que quando elas falam, pô, não é você que decide onde eu vou estar ou não vou estar. Eu decido onde eu vou estar. Elas focam, não para, vira um trem, bala, um trator. Que só voa para cima, né? Olha, a primeira pergunta sobre aonde o empreendedorismo feminino vai parar, eu acho que tende a crescer muito. Se a gente olhar pelo IBGE, quantas mulheres de periferias, né, brasileiras
tocam as suas próprias casas há muitos anos. Esse movimento, ele é antes da década de 90 já, onde os maridos, elas eram abandonadas e elas tinham que criar 3, 4 filhos, sendo empregadas domésticas ou auxiliares de limpeza, tratar toda uma questão de quem vai ficar com o meu filho e ir à luta. Querendo ou não, antes da década de 90, não existia CLT para empregadas domésticas. Elas eram o puro empreendedorismo. Elas eram as mulheres que geriam a casa, deixavam os filhos com quem tinha que deixar, iam à luta, formaram pessoas, formaram indivíduos, erraram, levantaram. Então eu digo que o empreendedorismo feminino, ele já acontece há há muitos anos, na casa de pessoas que a gente nem imagina. Só que eu acredito que é um movimento do mercado, que isso não é só para o empreendedorismo feminino, mas se você parar para pensar, nessa nova geração, quando você pergunta para essa nova geração se eles querem ser CLTs ou não, a maioria fala que não. Nós temos uma dívida previdenciária já exposta, aonde para cada idoso, 4 jovens precisam trabalhar no sistema CLT para honrar essa dívida previdenciária. Quanto mais tempo isso passa, mais necessidade do empreendedorismo feminino a gente tem. Então, assim, só tende a crescer o empreendedorismo no Brasil. E o feminino, apesar de ser uma raiz que a gente já vive, só que camuflada, é essa a essência que eu quero trazer aqui, ela só acontece de uma forma mais estruturada porque algumas mulheres foram abrindo essas portas. Eu me considero uma mulher que estou abrindo portas para que outras venham com ainda mais força. Tem um livro da Shirley, será que eu tô falando o nome dela certo? Agora não me lembro se é esse nome mesmo, mas o nome do livro eu tenho certeza chama Faça Valer. Ela foi uma das diretoras do Google e ela conta como é que ela fez para gerir o tempo dela e o quantas barreiras ela já teve para se tornar uma CFO, CEO e presidente de uma das maiores companhias do mundo. Por que eu tô citando o nome dela aqui? Porque realmente você gerir maternidade, todos os preconceitos que existem, porque o que as pessoas vão perguntar é: nossa, mas você vai trabalhar e seu filho fica com quem? Ah, mas você está abrindo uma empresa, mas quem que fica com o seu filho na hora, sei lá, que ele precisa ir no médico? Ou ele precisa tá de férias? Ou ele tá doente? Como é que você faz isso? A maternidade é o melhor, acho que é o melhor MBA que eu já fiz. Porque gerir o nosso tempo é muito complexo. Fechar uma agenda é muito difícil. Muito. Então, talvez o que a gente traga, talvez essas mulheres que você mentora, e me incluindo, a gente tem um tempo tão curto, a gente tem que ser extremamente produtiva naquele tempo. É muito diferente você ter horas de trabalho e produtividade no trabalho. Talvez as minhas horas comparadas com o homem seja menor, reduzida, só que a minha entrega, a minha intensidade é muito maior. Então, acho que a mulher, quando ela consegue olhar para a maternidade com os olhos de esperança, com os olhos de aprendizado, e entender que isso não é um demérito, você passar tempo com o seu filho, na verdade, é só uma fortaleza que se abre, uma tendência de você falar, cara, na hora que eu tiver tempo de fazer, vai ser o melhor tempo possível. Eu gosto muito de contar essa história porque, por muito tempo, eu entrava em conflito o que era tempo. Quando que eu vou ter tempo para isso? Como que eu vou fazer isso acontecer? Aí entrou o Martim na minha vida. Metade do meu tempo é para ele. Só que a diferença que eu faço hoje é, o que é tempo de qualidade? O tempo que você gasta no Instagram rodando o feed, isso é tempo jogado no lixo. Ou você está vendendo ou você está comprando no Instagram. Se você não estiver fazendo nenhuma dessas coisas, você está dando ibope para outras pessoas, para outros negócios, deixando de ser produtivo ou estando do lado de quem você ama. Entende onde eu quero chegar? Uau. Então, hoje eu acho que a mulher tem tudo para crescer. Óbvio, tem alguns passos para a gente dar. Só que a gente já faz isso há muito tempo. A gente só não encarou isso como empreendedorismo. Tá aqui, tá na nossa veia. É só fazer acontecer.
O, como a gente está aqui, né? Estamos juntos. A gente até conversou hoje no almoço, um pouquinho mais cedo, sobre o clube. Tá nascendo alto, né? E você falou, vou estar junto com você. Qual a importância dos clubes que você acha para o empresariado? Como que você acha que isso de fato modifica a vida do empresário? O grupo de networking ou mentor hoje, na minha visão, ele é aquilo que nenhuma faculdade me deu, né? Ele não é... Ele é de fato você ter um direcionamento de alguém que já passou por aquilo que você vai passar ou que você está passando. Então, eu imagino um caminho fechado, de mata, e um mentor já chegou lá, picotando tudo. Ele tá com um facão na mão, ele limpou a área para você passar. Talvez tenho certeza que você vai ter alguma dificuldade ao longo do caminho. Às vezes tem um galho que você tropeçou, o mentor ele tirou, só que é de propósito também que você cria as suas próprias estratégias, né? As suas próprias ferramentas. Mas, cara, ele já fez aquilo que era o mais difícil. Ele já testou. Na hora que a brasa passa, porque o mentor ele tá entrando numa fornalha, ele tá se queimando primeiro. Não pensa que o mentor ele não tá tendo o processo dele também, né? Cada história que chega na nossa vida, a gente tá sendo transformado. Só que com certeza a chama vai te queimar com menos intensidade. Você vai passar por esse processo mais forte, mas o mentor não vai deixar com que você seja queimado totalmente. Ele vai te ajudar nesses momentos mais desafiadores. E mais do que isso, ele vai te abrir portas, ele vai te dar oportunidade, ele vai te dar visão, ele vai te dar... Eu falo que a visão é uma das coisas mais incríveis, né? Ele tá um passo à frente, ele vai te conectar com pessoas, ele vai fomentar um grupo onde as pessoas têm o principal intuito ali de crescerem juntas. Porque o empreendedorismo ele é muito solitário. Sim. A área de vendas é muito solitária. Você poder dar a mão para alguém e o cara falar assim, vamos? O gás tá acabando, vamos? Você fala, vamos mais um pouco. E querendo ou não, várias pessoas ao longo da trajetória já desistiram disso. Né? Poxa, se eu tivesse um mentor, eu fico pensando nisso, se eu tivesse um mentor lá atrás, acho que eu estava em outro nível. Só que sempre há o primeiro passo, assim como a atividade física, assim como o planejamento financeiro, assim como a evolução das... Exato. Assim como as nossas empresas. E eu falo que é importante, você sonha, né? Todo mundo tem um sonho. Então, às vezes a gente tem projetos e eu vejo muita gente desistindo, como você falou. Teve um amigo que estava com um projeto lindo, escreveu, vai dar certo. Aí, obviamente, tudo é difícil de executar. Nada é fácil. Se fosse fácil, já não era para ser bom, né? Aí, no meio do processo, ele virou para mim. Eu acho melhor eu desistir. Eu falei, não vai desistir. Você não sonhou? Muita gente não depende disso acontecer. Por que você vai desistir? Peguei na mão, falei, a gente vai até o fim. Resolveu, tá para acontecer o projeto. Olha ele só. Fala, Rô... Se eu não tivesse falado comigo aquele dia, ia desistir. Eu falei, mas então, nós precisamos acreditar naquilo que plantado no nosso coração. Exatamente. Se foi plantado no seu coração, a árvore vai crescer. E por que você não vai regar? Aí as pessoas param, não regam e deixam a árvore morrer. Sim. E nem acontece. E aí você tem que pensar, né? Quem vai impactar? Então, acho que tudo que eu faço, e eu acho que todo empresário tinha que pensar dessa forma, como que isso, de alguma forma, vai impactar o mundo? Às vezes é um mundo de 3 pessoas. Sim. Às vezes é um mundo de 100 mil pessoas. Mas vai mudar a vida de alguém? É aí que entra a pluralidade de Deus. Então, aí Deus vem e abençoa o seu projeto. Por quê? Ele é plural, ele não pensa somente em uma pessoa. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Com certeza. Se você pudesse falar, gente, você estava até falando disso, né? A próxima pergunta, eu acho que você até antecipou um pouquinho. Com a Marina de hoje, com a Marina que iniciou. Qual o conselho que você acha que você daria? Acho que eu vou além da pergunta, que eu conheço a história. Vou entrar um pouquinho aqui. O que você diria para a Marina do sofá da amiga lá no Canadá? Nossa, vai valer a pena. Uau! Vai valer a pena. Valeu muito a pena, né? Muito, muito. Essa é uma... Acho que nesse ponto você consegue me emocionar agora, quando você fala isso. Porque a gente passa por tanta coisa, assim, ao longo do nosso dia a dia mesmo. Esse fator de desistir, ele é porque a gente
toma muito mais não e muito mais portas fechadas e muito mais nariz empinado e muito mais do que ela pensa que ela tá falando, quem ela pensa que ela é. E essa força toda, ela vem de Deus mesmo e ela vem do quanto ele quer te usar para impactar outras pessoas, quanto você quer se tornar voz daquilo que tem dentro do seu coração. Então, ali naquele sofá, nossa, eu acho que eu daria uns 3 tapinhas nas costas da Marina e falaria assim, meu, faça valer a pena. Faça valer esse momento, porque vai valer a pena. Eu acho que é essa a frase que eu falaria. Uau! Que legado que você quer deixar, Marina? Eu quero que o máximo de empresários possam escutar o que eu tenho para dizer, porque eu tenho certeza que se o meu pai tivesse escutado as soluções que hoje eu planto e as estratégias que hoje eu traço, a minha infância seria completamente diferente. E eu sei o quanto isso me marcou. Ó, queria te agradecer demais pela participação. Acho que a gente vai estar muito junto. Acho que o Alto tem muito a ganhar com você, porque desde o primeiro dia que eu te vi, eu falei o quão especial você era. O tamanho da mulher que você era. Tá aqui com você hoje, dividir você com o pessoal que está em casa, para mim foi um prazer muito grande. Enorme para mim também. Eu tenho certeza que não só o clube vai ser um sucesso, assim como todas as pessoas que têm contato com você sentem os fragmentos de Deus. Então, isso é só o começo de muito que tem para vir. Obrigado, viu? Você. E para você que nos acompanhou até agora, curte, compartilhe e continua com a gente. Muito em breve, novos episódios.